Deus te curou hoje. Só que você vai parar de tomar o remédio quando o médico que Deus colocou na sua vida falar para você parar de tomar. Porque o teu corpo precisa respeitar o tempo de desmame do remédio. Se você parar agora, alguma coisa pode acontecer no seu corpo. Você está curado. Ela falou, eu tenho certeza que você está curado. Só que você vai respeitar a ordem do médico que Deus falou. Elas estão textos que Jesus fala, né, que os sãos, eles não precisam de médicos. Os doentes precisam. Ela falou, você é um doente nas mãos de Jesus. E ele te apresentou alguém para te tratar. E você vai respeitar o tempo de Deus na sua vida de acordo com o que o médico vai falar. Chegou, hein? Chegou o momento mais ungido da semana. É isso aí, galera. Está começando mais um episódio do Pode Unção. Seja muito bem-vindos, paz seja com todos. Eu me chamo Maicon Santos. E eu me chamo Carol Santos. E aqui no Pode Unção a gente sempre fala sobre 4 pilares, assim, importantíssimo. Casamento, vida com Deus, propósito e ministério, né, amor? Amém. E hoje tá incrível, porque a gente tá recebendo aqui um casal que a gente admira muito. Mas antes da gente apresentar esse casal pra vocês, o que eles precisam fazer, amor? Gente, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho de notificação, porque assim o YouTube entende que você gosta desse estilo de conteúdo. E toda vez que a gente postar um novo episódio é que te notifica disso. Já aproveita também, manda o link aí no grupo da família, quem já devia, no grupo da igreja, para um casal de amigos, e eu tenho certeza que eles serão abençoados. Com certeza, não tenho dúvida disso. Então hoje nós estamos no 5º episódio do Pode Unção e a gente tem a alegria, né, de receber esse casal aqui com a gente, ó, por isso ter ideia, ele é advogado, missionário, líder de jovens, líder de célula. E ela é fisioterapeuta, líder do departamento infantil, líder de célula, e eles são papais do Samuel. Né? Então, ó, vamos receber, seja muito bem-vindo, Gustavo e Vitória. Glória. Seja muito bem-vindo. Aleluia. Vocês. Alegria toda nossa, né? Nós queremos agradecer o convite, né, Carol? Mas é uma honra. Primeira vez, né? Nós estamos participando de um podcast, né? Nós sabemos do privilégio, da honra que é estar aqui. Então nós queremos agradecer. Nós cremos que, de alguma forma, né, na simplicidade, o Senhor ele tem um tempo de crescimento, um tempo de aprendizado para a gente neste podcast. Que você que nos acompanha aí em casa possa ser, de alguma forma, edificado por este podcast, em nome de Jesus. É uma enorme alegria estar aqui com vocês. A gente agradece, né, pelo convite de poder fazer parte dessa nova fase linda de vocês. E que Deus continue abençoando muito a vida de vocês, o Pode Unção também. A gente crê que esse projeto de vocês vai alcançar muitas pessoas, muitas pessoas também. Parabéns do Samuel, né? Samuel. Aí já tá tudo sentindo, né? Começando pelo começo, né? Uma pergunta que a gente sempre faz aos casais, né? Como vocês se conheceram? E já para complementar aí, você já conhecia Jesus nessa época? Como foi? Meu. Já começa assim. Você quer falar? Pode chamar. A gente se conheceu na escola, né? Na Greek. Ensino médio, né? Ensino médio. Eu, pelo menos, primeiro eu vi ela, né? E aí comecei a ir atrás dela, mandar mensagem, só que ela fazendo de difícil, né? Facebook, mensagem. Olha aí. Eu no Facebook. Eu entendo. Exatamente, mas a primeira vez que eu vi, eu falei, Jesus, é ela. Eu fiquei um ano, olha só, um ano indo atrás dela, conversando com amigas dela para ela falar com ela, falando citar meu nome, né? Lembrar de mim quando chegar no paraíso. E saber que eu existo, né? E nada, mas um dia, né? Acho que dava frio nesse dia. Tá, muito. Não sei se a sala dela ficou em aula vaga e a minha era de educação física e eu estava lá jogando vôlei, se eu não me engano, o pessoal. E aí um menino chegou e falou assim, ó, a Vitória tá pedindo a sua blusa.
ela tá com frio e tal. Eu falei, o quê? Essa é a minha oportunidade. Até agora, eu podia estar no Polo Norte. Já tirei desse leva. E daí pra frente a gente começou a conversar, né? Foi algo de Deus. Essa foi a forma que nós nos conhecemos. Depois eu falo a forma que nós conhecemos Jesus. Não sei se quer complementar. É isso mesmo. Sem tirar nem pôr. Só que aí chegou o dia, né, em que eu tive que ir na casa dos pais dela. Nossa, esse dia é difícil, hein? E pedir ela no Eu acho que namoro. foi mais difícil do que pra qualquer outra pessoa. Jesus amado. Tava uma chuva aquele dia. Sim. Aí eu cheguei na casa dela, bati palmas, né? Aí saiu a mãe dela. Aí eu falei, opa, boa noite. Aí eu chamei o nome do esposo dela, né, no caso, meu sogro. Ele tá aí? Aí ela falou, tá, você gostaria de falar com ele? Não, pode ser com você também. Comigo, mas... Por quê? É sobre a Vitória. Vitória, que a Vitória fez. Falei, não, é que eu tô gostando dela e tal, e eu achava certo. Não vim conversar com vocês, tal. Tô vindo aqui pra conversar com vocês. Não, mas você tá falando de namorar minha filha? Gente, era aquele portão de correr. Eu só vi o portão fechado. Meu Deus! Fechou o portão. Eu vi o portão. E agora? O portão não abriu de novo? É hora de ir embora, né? Fui embora. Meu Deus. Mandou embora. Meu Deus! Não, minha filha não vai namorar agora não. Ai, meu Deus. Aí eu falei, não vou desistir dessa vez. Né? A Bíblia fala, Provérbios 18, 22, se eu não me engano, e quem encontra uma esposa, né, recebe uma bênção do Senhor. E naquele momento eu já estava percebendo isso, né, que a minha vida mudou. Mas no momento que eu vi ela, que eu conheci ela, e aí você passa a trabalhar em cima daquilo, você passa a lutar por aquilo. No dia seguinte, né, ela tinha conversado com os pais dela. Como é que foi essa conversa? Ele chegou em casa, eu tava tomando banho. Sim. Então, assim, eu não vi nada disso. Não tinha como meu pai confirmar comigo, a minha mãe. Daí, depois que eu saí do banho, já tinha ido embora. Fazia tempo já, né? Já. Aí a minha mãe falou, Vitória, a gente quer conversar com você. Aí saí do quarto, fui pra sala. Aí eles falaram assim, ó, veio um menino aqui. Acho que eles nem falaram o seu nome. Não. Acho que ela nem perguntou o seu nome, né? Já sei seu nome. E aí eles falaram que veio, falou o que ele tinha falado. Daí falou assim, que história é essa? De acertado, assim, com aquela cara, né? Aí eu falei, não, mãe, realmente, eu tô gostando dele e tal. E eu acho que ele veio aqui pra gente fazer tudo certinho, né? Sim. Aí ela falou assim, mas você gosta mesmo desse menino? Eu falei, gosto, mãe. Aí ela falou assim, você tem certeza do que você tá fazendo, do que você quer? E eu, com certeza. Tremendo por dentro, né? Não vou apanhar. Aí ela conversou com meu pai, eles falaram assim, não, se é o que você quer, então aí você fala pra ele voltar amanhã. Se ele quiser mesmo, ele vai voltar. Aí ele falou desse jeito, aí eu conversei com ele na escola, né? Eu falei, ó, minha mãe falou pra você voltar lá, meu pai também, pra gente conversar. Uhum. Aí ele falou, não, então eu vou. No outro dia já tava lá. Na hora Não, só que aí no meu coração ele ficava ainda mais temeroso, porque no segundo dia eu sabia que eu ia entrar. Aí eu falei, agora não tinha como sair mais, velho. Eles vestem com você lá dentro. Esse pé pra dentro. Aí... Misericórdia. Aí nesse segundo dia foi uma conversa muito longa. E que lá um tempão, eles conversando comigo, ó, nossa filha é assim, assim, assim. Nós não aceitamos isso, tal. E não, tudo bem, nós queremos que você cuide da nossa filha. Então, assim foi. Aí a gente começou, né, a namorar naquele dia. E desde então só fomos crescendo, né? Aí a parte de conhecer Jesus tem muito a ver com isso. Por que a gente falou sobre isso primeiro? Eu dou graças a Deus que eu fui criado numa família em que me ensinou os princípios basilares de uma boa vizinhança, de ser uma pessoa de respeito, de honrar pai e mãe, né? Eu fui criado no meio do mato com meu pai, pescando, né? Jogando bola, né? Então, eu sempre tive esse apego à simplicidade, né? Valorizar as coisas assim. Meus pais sempre me ensinaram isso. Desde criança, eu louvo a Deus, né, pela vida dos meus pais, porque eu creio que
num tempo em que as famílias estão sendo muito destruídas, os princípios estão sendo muito quebrados, a minha família me instruiu num caminho correto, me instruiu, me formou como um homem, como uma pessoa que respeita as pessoas, né? Só que eu gostava muito de jogar bola. Gostava muito de jogar bola. Só que a minha infância, eu nunca tive contato com Bíblia. Eu nunca fui aquela pessoa, não, tá lá, enfiado em uma igreja. Eu não tenho lembranças, por exemplo, de eu ler uma Bíblia antes dos 13 anos de idade. Não tenho essa recordação. Né? Só que quando eu jogava bola, eu jogava no Campeonato Paulista de futebol de base. O time aqui de Prudente. E aí um dia, depois de um treino, o professor sentou a gente lá, e aí ele começou a dar um sermão na gente, né? Por conta de alguns desempenhos que a gente estava tendo. E aí ele falou assim, se vocês querem ser jogadores profissionais, vocês têm que ler a Bíblia. E eu, a Bíblia? E na minha cabeça eu queria ser jogador profissional. Já ter que treinar, me dedicar, me esforçar e tal. E eu nunca tinha lido sequer alguma coisa da Bíblia. Eu nunca tinha parado para ler o capítulo de uma Bíblia. Não sabia o que tinha numa Bíblia. Eu tinha visões de igreja, mas de Bíblia nada. Nada. Às vezes Aí eu falei, Jesus, o que é uma Bíblia, né? Acabou aquele empenho. Cheguei nele e falei, professor, aquela situação que o senhor falou lá e tal. Não, você lê durante um ano, você lê ela inteira e tal. Você lê 3 capítulos por mês. Capítulo? Eu falei, que capítulo? Né? Aí você tem uma Bíblia em casa? Eu falei, vou ver com a minha mãe. Cheguei em casa, perguntei pra minha mãe falou, não, tem sim. E minha mãe me deu uma Bíblia. Aí era dela. Aí eu perguntei pro professor como que ele ensinou. E ali com 13 anos de idade, eu tinha lido a Bíblia inteira. Meu Deus, olha aí. Porque na minha cabeça, se eu lesse, eu ia ser um jogador de futebol profissional. Olha a estratégia que o professor usou. Sim. E eu tinha medo assim, se eu falasse um dia, eu tinha medo de não ser mais jogador. Olha isso. Então assim, era risca mesmo. Era risca. Então assim, às vezes eu ia para uma festa, né, voltava 2 horas, 3 horas da manhã, abria a Bíblia e ia ali. Pegava para ler. Porque só que eu não tinha essa consciência, não, eu tenho que ter uma vida com Deus, Não, eu lia porque eu queria ser jogador profissional. Sim. Só que nisso Deus já estava trabalhando. Então assim, Deus usou a minha adolescência, Deus usou aquele professor num clube de futebol para me direcionar no caminho do Senhor. Então quando eu conheci a Bíblia, eu já tinha lido a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Olha isso. Só que um dia eu estava jantando na casa dela, e aí ela levantou, foi lá dentro da casa, né? E eu estava lá no fundo da casa dela. De repente ela voltou com a Bíblia, um monte de papel na mão. Caderno. Aí eu li assim, falei, Jesus amado. Não, você tá com arroz, feijão na sua frente, de repente chega um monte de Bíblia. Eu falei, não, alguma coisa não tá certa. Que a gente nunca tinha tido esse momento de pegar a Bíblia e ler junto. Né? Ela era de uma denominação, eu era de outra. A gente nunca teve esse tempo. Né? Ela chegou, sentou, abriu a Bíblia e começou a pregar. No fundo da casa dela, num quintal, não tinha microfone, não tinha um fundo musical, não tinha tantos atrativos, e eu ali na simplicidade, uma pureza tão linda. E eu olhava aquilo, olha, Jesus, o que está acontecendo aqui? Ela olhou para mim e falou assim, já aceitou Jesus? Eu treinei para esse dia acontecer. Porque a igreja estava... Tinha pessoas em jejum pela minha... E eu não sabia disso. Olha isso, meu Porque Deus. assim, quando a gente começou a namorar, então aí eu falei pros nossos pastores, né? E falei pra liderança, tudo. Até a pastora que estava nessa época na nossa igreja, ela era líder de jovens. Eu cheguei pra ela, conversei, abri tudo, né? E ela falou, não, então... já que você gosta dele, tudo, então eu vou te instruir o que você tem que fazer. Então ela sentou comigo, conversou, ela falou, apresenta Jesus pra ele, não chega já, né, repreendendo ele, tudo, obrigando ele. Ele tem que ver a mudança em você primeiro. Então primeiro você mostra a mudança, mostra em você quem é Jesus. E aí depois vai apresentando pra ele. E aí esses cadernos, Bíblia, as folhas que eu cheguei pra ele...
era o roteiro que ela tinha me dado. Então, assim, ela falou, olha, tem esse versículo, tem aquele versículo que fala isso. Aí, no papel, tinha até um desenho, que esse desenho eu levo até hoje. Até a gente apresenta isso com a sua célula. Um relógio com uma cadeira no centro, né? E aí tem o Ed e eu lá em cima dessa cadeira. Sim. E aí uma cruz pro lado de fora do relógio e as outras bolinhas desorganizadas. Eu expliquei pra ele tudo. E aí depois apresentei o relógio com a cadeirinha com a cruz no centro, as bolinhas organizadas e o E no meio das bolinhas. E aí eu falei pra ele, né? Eu falei assim, olha, quando você aceita Jesus, você tá declarando que ele é o centro da sua vida. Você não vai deixar as outras coisas, mas você vai declarar que ele é o centro. E aí todas as outras coisas da sua vida começam a se organizar, inclusive você, porque você tá dentro do relógio também. E aí foi onde eu fiz a pergunta, né? Ele ficou todo assim. Então, já tá intimidado. Primeiro, eu tô num território que não é o meu território favorável. Eu tô na casa dela, né? Então já começa aí. A outra falou, você quer aceitar Jesus? Não, você aceitou Jesus? Eu falei, já. Mas como você aceitou? Não, Jesus tá na minha vida. Né? Aí ela falou, não, você já confessou publicamente que você entrega a sua vida a Jesus, que você aceita Ele como seu único suficiente Salvador. Você se rende de fato ao Senhorio de Cristo. Eu falei, não, isso eu nunca fiz. Você quer fazer isso? Falei, quero. Ela falou, peraí que eu vou chamar meu pai. Passou. Aqui ficou o portão, né? Eu acho que isso não tá no script. Fui lá buscar meu pai. Na minha cabeça, E eu por que deixei que o pai dela tem que sozinho estar, né? Eu falei, o que ele vai fazer aqui, né? Qual que é a necessidade dele aqui? Não, de repente ele vê, olha só, ela com 15 anos, você tinha? 15 para 16. 15 para 16 anos, com uma maturidade dessa. Eu falo assim, eu não aceitei a Jesus num grande congresso, num culto com alguém famoso, pregando. Não foi dessa forma. Foi na simplicidade. E eu louvo a Deus por hoje ter esse testemunho de dizer que a pessoa que me fez o apelo para aceitar Jesus foi minha esposa. Que isso? Então, eu cresci, ela me ganhou para Cristo e me manteve com ela. Né? Porque às vezes a gente quer ganhar as pessoas pra gente, né? Mas não ganha pra Cristo. Isso aqui tá formando geração. Ela entendeu que ela precisava apresentar Jesus para mim. Na força do braço dela, talvez ela não conseguiria me mudar, me transformar, né? Jesus poderia trazer essa mudança na minha vida, né? Meu Deus. A gente acredita muito e a gente tá vendo aqui, né, diante da gente, que Deus ele não une pessoas, ele une propostas, fato, né? Então vocês dois juntos ali, né? E a mulher, ela tem esse potencial, né, de fazer, de extrair o melhor do homem ali, né? E de levar. A Carol foi a mesma coisa também. Quando eu conheci ela, eu não conhecia Jesus. Assim, viu a vida totalmente distante do que Deus queria pra mim, né? E foi ela também que me levou pra igreja, me apresentou Jesus, né? Então, isso é muito importante mesmo, com certeza. Exato. Eu falo assim, existe uma diferença de você apresentar uma religião e você apresentar Jesus, conference, né? Quando Pedro fala, né, para quem iremos nós? Se só tu tens palavras de vida eterna, né? Pedro está falando não de um lugar. Se eu falo para onde, eu estou falando, para onde? Para que lugar eu vou? Só que Pedro ele fala, para quem iremos nós? Para quem? Quem fala de pessoa, né? Então não tem alguém como o Senhor. Sim. Talvez outros tenham palavras, né? Mas palavras de vida eterna só o Senhor tem. E eu louvo a Deus que ela não me apresentou para uma religião. Ela não me chamou para uma igreja. Ela não me convidou para fazer parte de uma denominação. Ela me apresentou Jesus. Ela me apresentou a pessoa de Cristo. Sim. E a partir daí eu tive experiências e experiências, né? Passei a frequentar a fé, a igreja, a denominação que ela frequentava, né? Ela nunca me obrigou a ir para a denominação dela. Foi natural. Foi algo que brotou de dentro de mim mesmo. E eu não gostava. Jejum e oração da igreja inteira. Eu não gostava de ir. Porque eu chegava lá, eu falava assim, boa noite. Os irmãos falavam paz. Eu falava, por que esses irmãos ficam falando paz quando eu falo boa noite? Eu como é responder boa noite. Tudo novo, não entendia nada. Não entendia nada. Até que um dia, esse dia foi o chave. Quando mais novo, eu tive problemas com convulsões. Sim. Eu tive algumas convulsões, né? E aí eu tive que fazer tratamento, né? E aí o médico passou a receitar
Gardenal para eu tomar. Então eu tomava há anos já. Quando eu conhecia, viu, eu já fazia esse tratamento. Minha mãe passou a desenvolver síndrome do pânico por conta disso, porque eu tinha convulsões dormindo. Minha mãe passou a trocar a noite pelo dia, né, com medo de eu ter convulsões e acordar. E aí aconteceu o pior, né? Aí isso passou a mexer com o emocional da mãe, ela passou... Isso é outra conversa, né? Só que assim, eu tinha esse tratamento. Então, onde eu ia, eu tinha que tomar esse remédio todo santo dia. E minha mãe sempre ficava preocupada. Eu jogava a bola pra fora, eu ia viajar, eu ligava, tomou remédio? Eu tinha uma cartelinha assim, ó, segunda, terça, quarta, quinta. Tinha todos os dias da semana. E eu marcava o calendário nos remédios. Isso, eu tinha aquele medo assim, nossa, se eu não tomar o remédio, eu posso ter convulsão. Passou a se tornar uma escravidão para mim. Eu não conseguia mais descansar sem tomar. Porque eu tinha medo de ter uma convulsão não tomando o remédio. Quando eu entrei para a igreja, quando eu entreguei minha vida para Jesus, um dia eu estava num púlpito. E um pregador chegou, colocou a mão na minha cabeça e falou assim, ó, Deus está repreendendo toda a dependência química do teu corpo. Só que assim, a reação natural de todo mundo seria, glória a Deus e tal. Mas eu falei assim, dependência química, drogas, né? Eu falei, Imaginou que era... Eu falei, eu acho que ele errou o endereço. Eu não uso drogas. Algo errado tá certo. E eu fiquei furioso. Porque assim, no meio da igreja, ele falou isso. Falei, o que as pessoas vão pensar de mim? Né? Vão pensar que eu uso drogas. Né? E saí daquele dia, aí nós fomos como um anjo. Ela chegou em mim com toda a sabedoria do mundo. Ela falou, você não toma o remédio? Eu falei, tomo. O remédio não é uma droga. Aí eu, Ele falou, aí ela, com toda a mansidão, ele está falando disso. O Senhor, neste dia, quebrou a sua dependência desse remédio. Mas o segredo não está aí. Eu falei para ela, então a partir de hoje eu vou parar de tomar. É isso? O que você falou? Lógico que não. Não é assim que funciona, não. Porque assim, às vezes na fé, a pessoa vai falar pra você, não faz mais. Eu teria a mesma atitude, eu fazer não, vou parar, tô curado, não vou fazer mais. Olha o que ela falou, eu não esqueço até hoje essa palavra. Ela falou assim, ó, Deus colocou o médico na sua vida. Deus te curou hoje. Só que você vai parar de tomar o remédio quando o médico que Deus colocou na sua vida falar pra você parar de tomar. Porque o teu corpo precisa respeitar um tempo de desmame do remédio. Se você parar agora, alguma coisa pode acontecer no seu corpo. Você está curado. Ela falou, eu tenho certeza que você está curado. Só que você vai respeitar a ordem do médico que Deus. Elas estão textos que Jesus fala, né, que os sãos, eles não precisam de médicos. Os doentes precisam. Ela falou, você é um doente nas ruas de Jesus. E ele te apresentou alguém para te tratar. E você vai respeitar o tempo de Deus na sua vida, de acordo com o que o médico vai falar. Dali pra frente eu não tive mais nenhuma convulsão. E o médico, da forma que ela falou, foi reduzindo a dose do medicamento até... Meio comprimido e depois no dia seguinte não, né? Alguma coisa assim. Nunca mais. Curado agora. Só isso aqui que a gente tá vivendo aqui, ó, já tá valendo esse episódio. Esse início tão lindo que vocês iniciaram, né? Esses testemunhos, já vê que daí surgiram mais, né? Tem mais, com certeza, né? E nesse tempo aí que vocês estão juntos, né? Um casal abençoado, casal de Deus, qual foram os aprendizados que vocês tiveram no decorrer do relacionamento de vocês, né? Porque o casamento é um aprendizado, né? Todo dia a gente vai aprender, até o final da nossa vida a gente tá aprendendo ainda, né? E que tem queimado no coração de vocês em relação a isso? O que vocês têm aprendido nesse tempo? Bom, o que tem marcado, assim, o nosso casamento, não só o casamento, né, mas acho que desde do namoro, mas principalmente o casamento, é a dependência de Deus. Porque desde quando a gente começou, né, a conversar vamos casar, vamos ver o que a gente vai fazer e tudo foi na dependência de Deus. Então, não que antes a gente não defendesse de Deus, né? Mas assim, no casamento, isso se intensificou muito. Porque a gente realmente aprendeu que é Deus. Não tem outro caminho, não tem outra escapatória. Não é pela nossa força. Sim. Então, acho que uma das
E um dos principais ensinamentos, assim, que a gente teve no casamento foi realmente depender. Porque muitas vezes mesmo, a gente olhava um pro outro assim e falava, vai ter que ser Deus. Uhum. Não tem como ser a gente, vai ter que ser Deus. Certo. Então, acho que, pelo menos pra mim, assim, não sei se o Bu tem alguma outra coisa, mas pra mim foi o que... E tá nos ensinando até hoje, né? Uhum. É totalmente dependente, ser totalmente dependente. Sim. Eu creio que a gente depende daquilo que a gente confia. Uhum. Então, você não vai colocar o teu filho que não sabe andar nas mãos de uma pessoa descuidada. Então a gente entrega de fato o nosso casamento, a nossa vida nas mãos de Deus, porque a gente sabe Uhum. que Deus ele não falha, que Deus ele cuida, que Deus ele provê, que Deus ele sustenta. Quando a gente não consegue caminhar, ele é os nossos pés. Sim. Quando a gente não tem forças para segurar, ele é as nossas mãos, né? E a gente tem de fato, o que é no meu coração é exatamente isso, né? Estamos sincronizados. É a dependência do Senhor, Sim. de fato, né? Nós somos um casal que até hoje o Senhor nunca nos permitiu viver em abastança de bens, Sim. né? Nós vivemos ali com o suficiente Uhum. para sermos gratos todos os dias pelo que o Senhor tem nos permitido Sim. viver. E o que me faz lembrar a passagem daquele menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Aham. Ele não tinha muita coisa, né? Ele não tinha muita coisa. Só que quem olha para aquilo lá fala, não, isso aí é nada. Diante daquela multidão, Daquela multidão, 5.000 homens, Sim. o que é 5 pães e 2 peixes? Para alimentar todo esse povo, né? Só que ele pega aquilo que é nada para os homens e ele coloca nas mãos de Jesus. Uhum. Jesus alimenta todo mundo, não deixa ninguém com fome e ainda sobra para encher 12 cestos cheios. O que nós aprendemos com isso? Talvez os nossos recursos, eles não são avantajados aos olhos humanos, mas estão nas mãos de Jesus. Sim. E através disso, alguém está sendo alimentado. A maior alegria que a gente tem é alguém poder chegar na gente, né, amor? E falar, nossa, aquela palavra que vocês pregaram, nossa, mudou a minha vida. Uhum. Nossa, aquela oração que vocês fizeram, nossa, dali pra frente a minha vida não foi mais a mesma. Nossa, aquela profecia que Deus usou vocês para nos abençoar, ela mudou o nosso destino. E é isso. O que eu vejo com isso? De 5 pães e 2 peixinhos, que acho que a gente, nas mãos de Jesus, alguém está sendo alimentado. Com certeza. E é isso que nos alegra, né? É muito lindo vocês falarem de dependência, né? Uma coisa que a gente vem aprendendo é que a gente tem que depender de Deus o tempo todo, né? Desde que seja em um tempo de escassez ou um tempo de abundância. A gente foi, na verdade, a Carol foi, você foi no show do Fernandinho? Não, né? Pra mim não foi nem um show, foi um culto. Foi lindo o que aconteceu lá, a presença de Deus. Vocês chegaram aí? Fomos em Álvares Machado? Isso. Você lembra uma frase que ele falou lá? Ele falou assim, ó. Eu não lembro se ele disse que o maior pecado do homem, ou um grande pecado do homem, é a independência de Deus. O maior pecado do homem é a independência de Deus. Ele falou isso, né? E por um lado, é muito verdade isso, né? Porque quando Jesus, né, as crianças vão chegar ali para Jesus e tentam impedir, eles falam, não impeça as crianças porque elas pertencem ao reino de Deus. Que a criança, ela tem essa pureza de dependência, né? E o problema nosso é que a gente quer crescer, né? E daqui a pouco, não, Deus, agora eu vou fazer as coisas, vai dar tudo certo. A gente não pode perder essa dependência. É muito lindo vocês colocarem isso como pilares do casamento de vocês, né? E o tempo todo depender de Deus, né? É muito lindo. Sim. E, Gustavo, em relação ao seu trabalho, né, de advocacia, nós queremos que em todo trabalho que Deus coloca pra gente fazer, tudo tem um propósito. Eu lembro que um dia a gente estava pregando lá na igreja, né, quando a gente ainda era pastor, aí a vizinha da frente, o filho dela tava passando mal. Tava tendo compulsão, né? Convulsão e tal. E ela ficou desesperada, ela foi lá na porta da igreja, estava no finalzinho, já tinha os irmãos embora, tinha alguns irmãos lá da igreja, né, mas já tinha acabado o culto. E ela desesperada, pastor, meu filho tá morrendo, vamos lá, tal. Aí eu corri lá dentro, né, na hora que eu cheguei lá, ele tava deitado no chão, ali, tendo convulsão, né, e eu não sabia o que fazer, né, eu não tenho nenhuma experiência com isso, e o que eu fiz foi orar.
E pedir para chamar a ambulância e orar. Deus abençoe, envia agora os seus anjos, Pai, para curar esse rapaz. Nesse mesmo instante, veio uma irmã da igreja, que ela era enfermeira, né? E não, ela já virou ele ali certinho e tal. Então, assim, Deus, ele usa pessoas, cada área, né? Deus usa pessoas, né? E como tem sido na advocacia essa área que Deus tem colocado nesse para trabalhar? Eu falo que é tudo o aprendizado. Sim. Deus não me formou advogado. Deus me fez missionário. Sim. E durante a minha vida, o Senhor me permitiu ser um advogado. Uhum. Então, assim, não é a missão que serve a profissão, é a profissão que serve a missão. Boa. Né? Não, fala que entendi isso. Não é a missão que serve a profissão, é a profissão que serve a missão. Glória a Deus. E quando você entende isso, você começa a ver a sua profissão de outra forma. Sim. Você começa a olhar para o seu trabalho e pensar de que forma isso glorifica a Deus. Uhum. Certo? Sim. Quando eu vejo Pedro indo pescar e ele não pega nada, Sim. a Bíblia diz que ele vivia da pesca. Né? E Lucas 5 fala que ele tinha outros sócios aí. Se ele tinha outros sócios, era uma empresa de pesca. Sim. Ali. E quando ele chega na praia sem peixe, Jesus chega. E Jesus entra no barco dele. Mas eu creio que Pedro permitiu ele entrar. Sim. Só que se Pedro vive da pesca, as redes, o barco, são os instrumentos de trabalho dele. Então, quando ele permite Jesus entrar no barco, não é só entrar num barco. Jesus está entrando no instrumento de trabalho de Pedro. Uhum. E sabe o que é interessante? A Bíblia diz que Jesus ensinava do barco as multidões. Olha isso. Sabe o que o Abuelo pensa? Que Jesus estava usando o trabalho de Pedro como púlpito para levar uma mensagem para uma multidão. Meu Deus. É isso. Ou a coisa é quando o seu trabalho, a sua profissão, ela expande a mensagem de Cristo. Uhum. Você entende que não é só um ganha-pão, é um entrega-pão. Meu Deus. Se alguém assim, É uma atrás da outra. que o seu trabalho não seja apenas um ganha-pão para você, mas que seja um entrega-pão para que as pessoas sejam alimentadas através da sua profissão. Eu vou só contar um testemunho aqui. Quando eu me formei, o professor da faculdade me ligou e através daquela ligação eu tive a oportunidade de trabalhar dentro de uma penitenciária. E ali eu entrei como advogado. Sim. Só que na minha cabeça, como missionário, falei, Jesus, isso aqui já é um solo fértil para a tua palavra. Sim. A profissão é só um meio para a tua palavra chegar em corações dilacerados, que precisam alinhar com o teu propósito. Então me usa aqui, Jesus, de alguma forma, me usa nesse lugar, né? E uma coisa interessante, naquela penitenciária tinha um banheiro grande, né? E alguns detentos que tinham bom comportamento, eles trabalhavam na limpeza, trabalhavam cozinhando, né? E neste banheiro havia uma prateleira com produtos de limpeza do banheiro masculino, que era onde eles iam lá pegar os produtos para limpar a penitenciária, né? E era um banheirão. Então muita gente entrava ali, muitos homens, né, entravam ali. E os detentos faziam as suas necessidades ali também. E eu ia lá. Um dia eu cheguei lá e fiz a minha necessidade e fui lavar as mãos. Enquanto eu estou lavando as mãos, encostou um detento na pia do lado. E ele começou a lavar as mãos também, só que ele era muito grande. Uhum. E só tinha eu ali dentro, né, que não fosse um detento. Sim, sim. E eu estava ali lavando as minhas mãos. E o Senhor queimou no meu coração para falar com ele. Olha. Falei, Jesus, Certeza, pai. Aí eu comecei a lavar minhas mãos ali. Falei, e aí, irmão, tudo bem? Ah, doutor, não tô bem, não. Falei, vixe, agora. Agora. Falei, o que foi? Não, eu tava com uma expectativa de que eu ia sair em tal tempo e tal. Faz tanto tempo que eu não uso droga. E tal, os irmãos aqui são testemunha que eu estou indo na igreja, na cela da igreja ali, eu estou cultuando o Senhor, estou firme com Jesus, mas agora recebi a notícia que eu vou sair daqui um ano, vou sair
muito tempo, estava programando isso aí agora. O meu benefício estava esperado, programado para daqui a algum tempo. E eu recebi a notícia ali agora de que eu vou sair só daqui a muito tempo, né? E ali Deus colocou no meu coração uma palavra, que está em Isaías, de ampliar as tendas e firmar as estacas. Na hora que veio essa palavra dentro de mim, eu já entendi, Deus quer que eu fale isso para ele. Uhum. Quando eu abri a boca, Deus tomou minha boca, começou dentro do banheiro do presídio. Sim. Deus colocou no meu coração que aquele tempo que ele estava sem usar drogas, indo para a igreja, é como se ele estivesse ampliando as tendas dele. Uhum. Você está ampliando as suas tendas. E eu estou falando com ele. Só que a Bíblia não fala apenas de ampliar as tendas, fala de firmar as estacas. E geralmente a gente sabe o poder das estacas quando o vento vem. Exatamente. Como está a estrutura. Quando vem a tempestade, é aí que você vai saber se de fato as estacas estão fazendo efeito para sustentar a tenda que você levantou. Uhum. Deus clareou na minha mente. Sim. Este tempo que você está lutando para viver uma vida nova, você ampliou as tendas. Mas agora é o momento que você vai ver se as tuas estacas estão firmadas. Eu olhei para ele assim, aí eu olhei para ele, né? Aí ele olhou para mim assim, o senhor tem noção do que o senhor acabou de falar para mim? Eu falei, Jesus. Onde fica a porta aqui? Onde fica a porta? O que eu faço? Perdeu o rumo. Eu tentei resgatar se eu falei alguma coisa errada. Aí eu, como é que é? O senhor tem noção do que o senhor acabou de falar para mim? Meu Deus. Falei, meu pai. Falei, irmão, você não falou que estava indo para a igreja? Eu falei da Bíblia para você. Você falou que está indo para a igreja lá, eu creio que fala de Bíblia lá, na cela da igreja, não é? Então eu estou falando de mim para você. Eu não falei nada de errado. Só preguei a Bíblia para você. O senhor tem noção do que o senhor acabou de falar para mim aqui? Meu Deus. O homem grande assim, e eu pequenininho. Eu já comecei a orar o Salmo 91. Aquele que habita na esconderijo do Altíssimo. Aí no que eu faço, eu não vai. Meu, eu olhei assim. Aí ele falou assim, não, doutor, o senhor não entendeu. Assim que eu recebi essa notícia, como eu dei com o senhor, eu saí da sala e fui num quartinho que a gente tem ali, a gente tem a nossa rádio. Nós temos o nosso rádio. E no nosso rádio estava passando a sintonia de uma igreja que ele comentou. E o senhor sabe qual era a palavra que está sendo pregada? Nossa. Eu falei, não faço a mínima. A mesma palavra que o senhor acabou de falar para mim, eu acabei de ouvir no rádio. Meu Deus. Aí eu fiz assim, ó. Aí você pensou. Agora, graças a Deus. Eu olho assim, ó. Eu regalei o olho, eu falei, Jesus. Meu Deus. Ele me agradeceu por tudo. Passou um tempo, ele saiu e eu descobri. A família dele entrou em contato comigo, porque o irmão dele era pastor. Aí você imagina, Deus leva ele tendo uma penitenciária para pedir outra pessoa uma mensagem que o coração dele precisava. Dando um pastor dentro de casa. Jesus. Isso é Deus. Então, assim, quando você coloca a profissão como um instrumento da missão, você vê as coisas que acontecem no seu trabalho de outra forma. Você passa a ver aquilo como uma forma de Deus te usar para mudar a vida de alguém. E assim eu enxergo a advocacia. Eu não vejo ela como o pedestal da minha história, não. Eu vejo como uma ferramenta que Deus me deu para cumprir o propósito que Deus já havia me dado lá atrás. É isso. Zé, eu já dei na frase que você falou no início, a nossa pastora, a pastora Anitta, né? Ela sempre fala uma frase que eu fico assim, que ela fala que, na verdade, todos nós, né, somos missionários disfarçados, de advogado, fisioterapeuta, enfermeira, né? E já pegando um gancho nisso, Davi, como que você percebe, assim, qual foi o momento que você percebeu que as suas mãos são instrumentos, né, para curar vidas, assessorar vidas na sua profissão? Não foi um momento específico, né? Mas desde quando eu falei assim, não, eu quero a fisioterapia, então aí aquilo já começou a queimar no meu coração, que, poxa vida, eu vou entrar dentro da casa das pessoas, eu vou ajudar as pessoas,
eu vou ajudar pessoas a voltar a andar, eu vou ajudar pessoas a voltar na sua rotina. A fisioterapia fala muito de funcionalidade. Sim. Então eu vou devolver função para as pessoas, né? E aí eu fiquei nessa assim, nossa, uau, que lindo fisioterapia, né? Aí eu comecei a ver algumas pessoas questionando e me falando assim, foi na brincadeira, mas sabe quando você fala assim, nossa, verdade, e a pessoa falava assim, nossa, sua profissão é linda, mas você defende que os outros fiquem doentes pra você cuidar, né? Aí eu falei, nossa, meu Deus, não é assim que funciona. Aí, e aquilo ficou na minha cabeça, né? E aí, um dia também, né, uma pessoa falou pra mim assim, nossa, mas como será que a fisioterapia se relaciona a essa parte de Jesus? Porque assim, Jesus curava as pessoas, né? Ele não reabilitava as pessoas. Aí eu parei pra pensar. Aí eu falei assim, ué, será que minha profissão não tá de acordo? Como assim? E aí eu fui orando e fui me moldando, né, dentro da fisioterapia, alinhada à Bíblia. E quando eu comecei a atender, até dentro da faculdade mesmo, né, eu comecei a desenvolver uma visão que era assim, a fisioterapia, eu não vou curar o físico da pessoa, mas eu vou ajudar ela a se erguer. Sim. E Jesus fez isso o tempo inteiro. A fisioterapia permite devolver dignidade para a pessoa, função para a pessoa. E o fato de você, né, igual o Hugo falou, você colocar a sua profissão a serviço do rei, a serviço de Deus, isso te dá um campo muito amplo. Porque aí você já não vê mais o fato de, eu vou ali e vou fazer exercícios com uma idosa. Não, você vai levar alegria para aquela idosa. Você vai levar para ela uma oportunidade, talvez, dela... Eu atendo uma idosa hoje, que ela fala, a gente sempre pergunta, né? O que você mais gostaria de voltar a fazer? A pergunta básica de todos os fisioterapeutas. O que você gostaria de voltar a fazer? Sim. E ela falou assim, isso me mexeu muito comigo. Ela falou assim, eu queria conseguir andar bem para mim conseguir ir para a igreja. Meu Deus. Aquilo mexeu muito comigo. Porque ela poderia ter falado qualquer coisa. E foi uma resposta. Nossa, aquilo ali acabou comigo por dentro. E ela falou, não, eu queria voltar a andar bem pra mim conseguir ir pra igreja. Sim. Então isso faz a gente, assim, refletir a nossa vida inteira, né? E eu acho que a fisioterapia, ela fez isso comigo. Ela abriu os meus olhos para enxergar que Jesus não vai curar a pessoa só de imediato, colocou a mão, tá curada, pronto, sai andando e é isso. Não, Jesus cura no caminho também. E fisioterapia é processo. Então, quando eu entendi que Jesus poderia usar minhas mãos para curar no processo, falei, não, agora é isso mesmo, agora que eu não tenho dúvida. E é muito lindo isso, porque as pessoas percebem, você percebe mudança onde você entra. E é muito lindo porque você vê que Jesus vai trabalhando nos detalhes, às vezes nas mínimas coisas ali. Jesus vai trabalhando e nossa, isso é muito lindo. Quando eu comecei a atender, até depois de um tempo, Deus usou um pastor, né, para falar a respeito disso. Quando eu comecei a atender, eu peguei um olhinho de unção que tinha em casa, né? Passei na minha mão e falei assim, Jesus, o Senhor sabe que eu estudei. Sim. O Senhor sabe que eu sei as técnicas, mas aquilo que a minha profissão não pode fazer, o Senhor pode. Sim. E aí eu ungi minha mão e orei ali. Eu falei, Deus, alcança todos os meus pacientes, abençoa eles, restaura a vida deles, que o Senhor entre naquela casa junto comigo, que o Senhor entre naquela profissão junto comigo, entra naqueles exercícios da sabedoria. E fui orando, assim, sabe? Graças a Deus, Deus foi apresentando pessoas pra mim que, graças a Deus, eu louvo muito a Deus por isso, que eu pude ajudar, não só na parte da fisioterapia, mas às vezes também, assim, a gente percebe que Jesus ia tocando no emocional, ia tocando na família, e isso é lindo. É lindo mesmo. Muito lindo que a fisioterapia, ela ensina muito sobre o processo, né? Sim. Que não é fácil, né? O processo das até a dor aí, até a pessoa, ela, de fato, ela conseguir. Sim.
Isso que você comentou de curando no caminho é bíblico, né? Do 10 leprosos, do Deus só. A Bíblia diz que eles indo no caminho foram curados. Existem curas que Jesus fez na hora, existem curas que foram um processo, né? Deus me Meu Deus. Glória pra glória. Sabe, uma coisa que a gente admira muito, né? De vocês, na verdade, né? É como vocês transmitem a presença de Deus, né? Por diversas vezes a gente acha como vocês só pregando na nossa igreja, e não foi só essa ocasião, mas a gente já viu você pregando em outras ocasiões, né? De onde vem essa essência? Como que é a tua busca com Deus ali? Você vê essa sensibilidade, sabe? Que você tem. Eu creio assim, Paulo ele fala algo aos Filipenses na oração dele, ele fala assim, do vosso amor cresça mais e mais Sim. em conhecimento e em toda percepção. Então assim, o amor a Deus, ele cresce na medida que nós conhecemos mais ao Senhor, né? João 17,3, na oração sacerdotal de Jesus, ele fala, a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Por isso que a gente canta, eu quero conhecer Jesus, né? Eu estou longe de conhecer a plenitude de Cristo, né? Só que a minha vida, ela tem que ser sempre uma constante busca por conhecer ao Senhor. Quanto mais eu conheço a vida, mais eu a amo. Sim. Certo? Então assim, quanto mais eu conheço o Senhor, mais eu amo a Ele. Né? Como que eu conheço o Senhor? Pela palavra. Então assim, nós somos um casal apaixonado pela Escritura. Glória a Deus. Nós fazemos propósito de leitura juntos. Né? Então assim, a gente 3 por dia. Ela lê um, eu leio o outro, e ela lê outro. É o seguinte, eu leio um, ela lê outro, eu leio outro. Sim. E em voz alta. Lendo em voz alta, propósito de leitura junto. Então assim, nós entendemos que nós não queremos crescer apenas um. Nós somos um corpo. Né? Se cresce apenas um lado, ao invés de você encantar, se assusta. Sim. Verdade. Entendeu? Então nós não queremos ser um casal que assusta. E para isso nós temos que crescer com um corpo saudável inteiramente. É a mesma coisa na igreja. Né? Uma igreja que só fortalece um membro, ao invés de ela potencializar o completo, às vezes ela vai se distanciar do propósito que Deus tem para ela. Né? Então, assim, essa percepção, essa profundidade em Deus, primeira coisa que eu entendo, eu tenho que conhecer a Deus. E isso vai muito além, tem uma canção falando que vai as poesias mais lindas, isso vai muito além. É quando os holofotes eles se vai, é quando as luzes se apagam, é quando o microfone desliga, é quando você vai para casa e você fala, o amado da minha alma, ele está comigo. É na simplicidade da presença. Simplicidade. E tem uma passagem, João 2, o milagre no casamento, né, nas bodas de Caná. Isso me chama muita atenção, porque explica muito essa dimensão espiritual que a gente vive. Sim. Haviam 6 talhas. E Jesus falou, traz elas e enche de água. Certo, acabou o vinho. Enche de água. Jesus poderia encher de água, sendo Jesus. Sim. Só que Jesus deu uma ordem para os humanos, para as pessoas que ali estavam, encher de água. Quando ele fala depois, leva ao mestre Sala, quando ele prova, ele sente que é um bom vinho. E ele se questiona, mas o melhor era no começo. Né? Só que eles encheram de água, não encheram de vinho. Sim. Quem transformou em vinho foi Jesus. Então o que os humanos fizeram? Fizeram o natural. O possível. Fizeram o que estava dentro do possível. Eles apenas caminharam debaixo de uma palavra de Jesus, fazendo na naturalidade aquilo que ele havia determinado. E de repente, no meio de uma água natural, alguém começa a perceber que tem algo diferente. Sim. Existe algo sobrenatural. Existe um vinho. É isso. Eu leio, eu oro, eu jejuo, eu faço o que tem que ser feito. Eu encho a talha de água. Chega um momento que você está pregando, que aquilo lá vira vinho. É isso. Aí de repente Deus começa a falar com alguém algo que o humano não conhece. Que a água ainda não conheceu. Aí alguém vai falar, isso aí é vinho. Por quê?
Quando é vinho, as pessoas reconhecem. Uhum. As pessoas sabem quando muda o ambiente. Eu creio que é muito isso. Você enche a sua talha de água. Você que nos ouve, que quer crescer o Senhor, que quer caminhar numa profundidade no mundo espiritual, entenda isso. A sua talha não pode estar vazia. O problema de hoje é que existe uma parcela da geração que quer que Jesus encha a talha de água. Uhum. E ele está dizendo, é você que vai encher a talha. É isso. Porque eu vou fazer vinho em cima de uma água que já existe para a talha. Uhum. Não tem como dar palavra de conhecimento para a talha estar vazia. Sim. É a Por quê? constelação, né? Lá está vazia, se você coloca água dentro, ela só faz barulho. Uhum. Agora enche uma lata de água, coloca uma pedrinha lá dentro, você pode chacoalhar. Essa pedra não vai fazer barulho porque ela está cheia. É. Meu, Tem muita gente que faz barulho demais porque não está cheio. meu Deus. Então, assim, se eu pudesse dar um conselho, enche a sua talha de água e deixa que ele faz o resto. Ai. Meu Deus, que momento. Vai aprendendo de novo. Você tá vendo? Guarda isso no coração, pelo amor de Deus. E assim, perdão. Eu quero que a gente tenha uma experiência que eu tive esses dias. Sim. Às vezes a gente pensa que Deus vai usar a gente só para pregar. Esses dias eu estava em casa e eu ia vir e me veio uma vontade de ir cultuar numa igreja, Uhum. mais ou menos 150 km de distância da nossa cidade. Me veio essa vontade dentro de mim. Eu não ouvi um anjo, eu não ouvi uma voz, só me veio uma vontade. Cheguei na vida, vamos em tal lugar cultuar? Tá na hora, vamos. Programamos, a gente foi. Mas que a gente estava saindo de casa, eu não sei porquê, eu voltei. Nisso que eu voltei, lembrei, poxa, a Bíblia, não sei se foi a Bíblia da Davi que tinha ficado para trás. Eu fui voltei. Quando eu fui pegar a Bíblia dela, havia um livro no plástico, uma prateleira que a gente tem em casa. Na hora, me veio assim, pega esse livro. Eu peguei esse livro, peguei a Bíblia, fui pro carro e pegamos a estrada. O porquê, eu não sei. Fomos naquela igreja, eram 2 cultos. Primeiro culto, cultuamos e nada. Aquele livro ali, Jesus. Guardadinho na bolsa. O livro estava no plástico. Olha só, esse livro havia comprado há 2 anos atrás. Para entregar para alguém, ela não conseguiu entregar até aquele dia. Ela havia comprado 5? Foi. 5. Um ficou com ela, 3 ela entregou, sobrou 1. Ah, E ela não conseguia entregar para ninguém. E aí tá, esse livro ficou lá. sim. E nesse dia a gente levou esse livro. Uhum. Chegamos lá, passou o primeiro culto e nada, não sentimos nada em relação àquele livro e tal. Iniciou o segundo culto, o pastor da igreja chamou a gente para ir jantar na casa dele. Eu falei, não, pastor, eu preciso ficar aqui. Eu preciso ficar nisso, né? Não, vamos lá, vamos jantar. Ele não, passou. Depois a gente vai lá. Depois a gente chega. Aí o pastor e a esposa dele saíram, o pastor, foram para casa deles. E ficou, era culto de jovens. E aí os jovens fariam o culto ali, na liderança dos jovens e tal. E tá, o culto foi rolando e tal. Tudo bem. Veio a pregação foi João 21. E o pregador estava falando que Jesus restaurou o coração de Pedro, um pescador que havia voltado a pescar. Uhum. E Deus estava querendo restaurar aquele pescador. E naquele dia Deus estava querendo restaurar pessoas ali. Sim. E aí ele acabou de pregar, começou a fazer um apelo. Quem queria ser restaurado e tal. Ele insistiu, mas ninguém foi. E aí passou o microfone por líder de jovens. O líder de jovens foi dando os avisos e ia encerrar o culto. Nisso, o Senhor, mas bem muito forte, levanta a mão. No meio do culto. Eu levantei a mão, falei, agora já foi. Já que, olha, Agora é com o senhor, só Aí não a mão. ele falou pra mim assim, aí eu, tipo, dá uma oportunidade. Aí ele, não pode vir aqui. Eu do lado sem entender. O que ele vai fazer? Já tá acabando o culto. Já dá pensa apostólica. Aí eu falei, dá um livro aí, pega o livro na bolsa. Aí ela foi, pegou o livro, fui lá, subi lá no púlpito, lá no altar. Falei assim, gente, eu e a Vi hoje a gente não veio para uma agenda aqui, a gente não veio a convite, a gente não veio para pregar, nós viemos apenas para cultuar. E eu achava que era só para cultuar.
Mas quando eu estava saindo de casa, o Senhor queimou no meu coração para eu pegar um livro que havia lá. E quando eu cheguei aqui, quando começou a pregação, eu comecei a desconfiar de alguma coisa. No primeiro culto, nada. Mas no segundo ponto, quando o irmão começou a pregar, eu comecei a desconfiar. Quando ele falou que Deus queria restaurar um pescador que estava querendo voltar, né, a pescar e tal, me chamou muita atenção. Porque o livro fala sobre pescadores. Olha. O nome do livro é Pescadores de Crianças. Meu Deus. Na hora que eu estava no púlpito, o Senhor colocou no meu coração: eu preciso restaurar o pescador de crianças. Nossa. Aí eu falei: existe alguém aqui que o que você pesca não é jovens, não é adulto, o que você pesca é crianças. E o Senhor quer te restaurar nessa noite. Tinha uma jovem sentada assim, na hora o Senhor. A hora que eu vi, minha mulher tinha ido. Ela levantou, em prantos, chorando. Ela ia em prantos, daí ela chorava. Botei a mão sobre ela e o Senhor colocou no meu coração essa palavra de conhecimento sobre a vida dela, né? Para um propósito. E eu falei para ela e tal. Peguei o livro, peguei o microfone, desci e tal. Fomos embora, acabou o culto, fomos à casa do pastor, a janta. Chegamos lá, estamos jantando, conversa bem. Lembrei disso. Falei: moço, o pastor olha a pessoa, tá, vou contar. Comecei a contar. A pastora falou assim: você nem precisa falar quem é que é a pessoa. Eu sei quem é. Você começou a falar, ela entende quem é. Isso. Aí eu fui pra Vitória Sul. Ela chega, tava cheia de lágrimas, né? Começou a lacrimejar. Eu olhei, eu falei: não. A gente ficou sem, sabe? Assim, sem reação. Tanta gente naquele culto, vai lá. Não. Ela falou: é tal pessoa, não é? E era a pessoa. Meu Deus. Eu falei assim: mas como que você sabia que era ela? Ontem, ela me procurou para entregar um ministério infantil. Meu Deus. Gente. E nem tinha como a gente saber de nada. A gente chegou literalmente no horário do No culto. culto, nós chegamos um dia A perto. gente chegou, já tava começando o culto, eu acho, né? A gente entrou e ficou ali. Então, assim, não tinha nem como a gente fazer ideia que isso estava acontecendo. Ela ia procurar ali para essa pastora, porque acho que alguém disse que ele não tempo, não queria mais participar ali. Alguma coisa desse sentido. Nós não nos aprofundamos muito, porque ela foi e compartilhou isso. Eu falei assim: gente. Então, assim, o que eu entendo com isso? Eu não vi um anjo. Eu não ouvi uma voz. Veio um raio e caiu sobre mim. E Deus escreveu no céu o que eu tinha que fazer. Deus colocou no meu coração uma vontade de pegar um livro e levar. Foi só isso. E ali Deus fez o propósito. Depois ela postou lá textão, com o livro, marcou a gente. Eu falei: Jesus! E que eu aprendi, a gente tem que ser sensível ao que Deus está falando. Às vezes a gente está com o coração muito endurecido e a gente quer que Deus fale o nosso CPF. E Deus às vezes não vai falar o seu CPF. Às vezes Deus vai colocar algo dentro de você para você fazer na simplicidade. Algo simples, algo natural. Foi o que aconteceu com você e a minha. Exato. Mas ó, eu e meu pai, a gente tem um algo. Eu posso estar do outro lado da cidade. Se meu pai assoviar, eu sei que meu pai está assoviando. Eu posso estar longe. Se meu pai assoviar, é tanto comigo quanto com a minha irmã. O filho reconhece, né? Exato. Eu sei quando ele está falando. E se você tem uma intimidade com ele, você sabe quando é ele. Você não fica confundido. Salmo 25, 14. A Bíblia diz que o segredo do Senhor, a intimidade do Senhor é com aquele que tudo tem. E a eles, ele o fará conhecer a sua aliança. Então, assim, a intimidade com Deus não é para qualquer pessoa. A Bíblia diz que Noé andava com Deus. Quantos viram a arca? Muitos. Mas quantos conheceram o projeto? Só Noé. Então, assim, por quê? Conheceu o projeto quem andava com Deus. Eu não quero fazer parte daqueles que vão ficar vendo a arca, sabendo que eu posso ser aquele que vai conhecer as medidas da arca. É. Isso já não é mais um podcast. Meu Deus, essas coisas.
Ó, preciso interromper rapidinho, só pra gente falar dos nossos parceiros aqui. Ó, você que é músico, né, e serve na igreja, seja tocando violão, cantando, né, tocando um instrumento, eu te convido a conhecer a Michel Santos Academy, que é a nossa academia de músico. Vai ter um bannerzinho aí, o QR Code. Clica, aponta a câmera do seu celular aí, ou tem um link na descrição. Você quer aprender violão, temos a Academia do Violão. Você quer aprender teclado, Academia do Teclado. E também canto. A gente tem a Academia do Canto, tá bom? Eu juntamente com a Carol, com o professor Fábio, a gente está nessa missão de ajudar você, músico, a servir ao Senhor com excelência. Exato, nós também tem uma parceira, até fotografia. Olha, aproveita que tá chegando aí o final de ano pra tirar foto, família, ensaio de gestante, foto com criança, aniversário, casamento. Já manda mensagem, entra lá, faz uma cotação de preço e tenho certeza que seus vídeos, suas fotos ficarão incríveis, né, amor? Com certeza. E você que quer dar uma repaginada na sua casa, final de ano tá chegando, Natal tá chegando, geralmente a gente quer ajeitar ali, deixar tudo lindo. Eu te convido a conhecer a Viver Bem Estofados, tá bom? A Viver Bem Estofados, ela alcança todos os cômodos da sua casa, sua sala, sua cozinha. Vai ter o bannerzinho também, o QR Code do Instagram deles. Dá uma olhada lá, eu tenho certeza que vai te ajudar muito, beleza? Então, ó, continuando, esse tempo não para, meu Deus do céu. O meu medo no começo era que o povo no final fala assim, queríamos mais. Mas com certeza vai ficar com gostinho de ter mais. Meu Deus do céu, eu queria ter mais umas horas aí, né? Ó, a gente chegou no momento aqui, como vocês estão nesse tempo agora, tipo papai e mamãe, a gente vai fazer uma dinâmica, uma dinâmica. A gente já quer testar a habilidade do pai e da mãe, né? Ver se o pai e a mãe já... Eu mostrei isso pra ele essa semana. Senhor, vai dando braço. Pessoa deu certo, Senhor. Pessoa que... Eu não sei fazer isso. A gente vai ter que aprender. Ó, Eu sei até hoje. A vida de pai é um pinheiro. Você tinha postado aquele vídeo lá, né, falando dos exames lá, né? Você chegou lá, o exame era o dela, e de repente você percebeu que era pra você fazer também. oi. Me colocaram uma fria. Agora você vai ter que ser furado também. Eu falei, Meu Deus, eu passei pela mesma coisa também. Então, a Carol, a gente foi lá, né, fazer o exame, tá tudo bem, vou acompanhar ela. Chegou lá e falou assim, pai, você vai ter que fazer também. Eu falei, vou? Sabia não. E eu tenho medo de agulha, eu falei, meu Deus do céu. Chorou, meu Deus. Olha, gente, é pra testar a habilidade de vocês e a agilidade. Quem termina mais rápido e qual que fica melhor também, né? ai meu Deus. Tem que tirar, limpar. Virar? Imagina só, ele fez, o Samuel fez um xixizinho. Vai grande pôr na cabeça mesmo. O Samuel fez um xixizinho. Me esconder na tua... Nossa! E aí, hein? Ó. Ó, nós vai soltar o tempo aqui. O que é pra poder tirar? Isso aqui, faz isso aqui. Mas eu quero... Ai, você é um máximo isso. Não pode me copiar. Samuel tá com xixi, tem que tirar a fralda, passar um lencinho Passar e um colocar lencinho, novamente outra fralda colocar uma limpa. nova fralda. Isso, só pra você saber, é pra limpar a sujeira. Isso. Não vai passando lencinho na cara, assim, não. Já sei. Nós temos apenas um filho. Não é gêmeo. Então, você começa aí, eu termino aí. Treino pro primeiro e pro segundo. Vai. Eu já testando já, ó. Quem... Tá. Ó, eu vou soltar o tempo aqui, ó. Eu vou soltar. Onde vai? Ó, preparados? Não. Vamos lá, ó. 1, 2, 3 e já. Meu pai, eu vou... No. Meu Deus. Vê o que tem, tampa, né? Ai, eu lembro. Perdão, filho, perdão, filho. Desculpa. Meu pai. Ai, criança ficando toda suja. Meu filho. Pelo amor de Deus. De ponta cabeça. Meu pai, eu Mas tá tudo bem. Quieto. A mãe esqueceu de abrir a fralda, uma dessa criança já fez xixi de novo. Meu pai. E agora, Jesus? Menino pula. Ó, vamos lá. Aqui, ó. Não beijo não é? Bater nas mãos, os braços. Não, tá. Tô com a cabeça.
Jesus, amado. Que vergonha internacional. Nossa. Ai, já foi. Você já foi? Já. É que o meu é de Itu, o meu é grande. 54 segundos foi dela, hein? Vamos ver. Tá continuando aqui, ó. Pronto, foi. Foi, filho. Muito bem. Foi. Vamos lá. Agora vamos. Xixi na minha mão. Não, vamos ver agora. Olha, você... Olha aí, não, aí. Esse é o Samuelzinho, ó. Ó. Samuel. Tá tudo beleza? Tá bem regular essa frase aí. Ó, É lá, ó. Olha a diferença. ó, vocês deixam nos comentários aí qual que se ficou melhor. Beleza? Senhor, o que você achou? Ah, eu vou capiei. Não, Minha mãe tem aquele tempero. Nós. Nós só tenta, na verdade. Né? Exatamente. Ó, isso aqui é o segredo. Vai pra onde? Olha, sujando tudo. Pro lixo. O meu também vai pro lixo também. Certo? A criança passa a mão antes, passa no... Não, filhão. Fica quietinho. Não vai acontecer nada com ele. Olha o Samuel batendo nos pés. Enquanto ele... Ixi, Não. Primeira vez que eu troco uma fralda. Não, Foi aqui. Isso foi Esse fácil. podcast. Quietinho. sim. Não, foi mais interessante foi quando ele virou o bebê de ponta cabeça pra limpar ele. Falei, nossa. É pra o sangue pra cabeça. Houve um equívoco. Houve um equívoco. Mas é um tempo mais assim de brincar mesmo, né? Não, E muito bom. esse aqui é o primeiro de muitos momentos que vocês vão ter assim. Não, falaram um tal de bomba. Cocô bomba, né? Nossa. Eu tô por lá da minha mente. Sempre tem. Não, quando aí já Até a nuca aqui. Esse mesmo. Diz que sempre acontece. Sempre. Jesus. uma grande conquista é quando sai das fraldas. A gente já tá vivendo isso, né? Mas foi um processo de limpar muitas fraldas. Vocês vão passar por isso. Uma benção. Mas cada processo é lindo, né? É lindo. Ó, a gente tá chegando no nosso filme, meu Deus, eu queria continuar aqui no tempo. Rápido, densa. Gente, bom. Mas ó, é uma pergunta que a gente sempre faz pra todo convidado que vem aqui. Imagina que tenha, né, um outdoor enorme, né, com o conselho de vocês dois, para 8 bilhões de pessoas. 8 bilhões de pessoas vão ver, traduzido para todos os idiomas. Qual é o conselho que vocês dariam para essa pessoa? Sabe? Dependente em Cristo ou... Meu Deus. Pegou, hein? Você primeiro. Primeira não. Já que você terminou a primeira fralda, né? Pronto. Tá vendo? Aí, ó, olha aí, ó. Ó. Ela lança, os últimos serão os primeiros. Eu acho que o maior conselho, assim, que a gente poderia dar, né, pra você que tá em casa, tá assistindo a gente, aprenda a, na simplicidade, ter essa percepção de conseguir ver Deus em todas as coisas. Porque, assim, Ele fez todas as coisas, Ele nos criou, nós fomos criados para a glória dele. Então, aprenda a ver Deus na sua simplicidade. Você não precisa ter o carro do ano, você não precisa ter a casa do ano, não precisa ter aquilo que você quer. Você só precisa estar dentro da vontade de Deus. Então, assim, a gente estando dentro da vontade de Deus, muitas coisas mudam. Então, o maior conselho que a gente dá, até para pessoas que estão assim do nosso ladinho, aprenda a ver Deus em tudo, em todas as coisas, né? A gente tem muito aquele versículo, Romanos 11:36, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as cores. São tudo que você for fazer, tudo que vocês forem ver, tenta enxergar um pouquinho de Deus ali. Porque com certeza isso vai mudar a sua realidade, tenho certeza. O meu, que queima no meu coração, né? Talvez não vai ser a melhor das definições, mas um versículo: consagre ao Senhor tudo que você fizer, e os teus planos serão bem-sucedidos. Se é conselho, né? Pela palavra nós aprendemos que o sucesso, ele passa pela consagração ao Senhor dos meus planos. Então, se eu vou começar algo, Senhor, eu coloco nas tuas mãos, eu entrego ao Senhor. É para o Senhor, é para a glória do Senhor. Vou me casar, Senhor, é para a glória do Senhor, eu consagro ao Senhor. Porque eu estou usando um princípio bíblico, eu estou consagrando.
E a Bíblia diz que se eu consagro, os meus planos serão bem-sucedidos. Serão bem-sucedidos. E entenda que, às vezes, existe um propósito de Deus para algo, mas isso não impede que você viva um momento distante daquilo que é o teu propósito. Isaías 45:18 diz que Deus não formou a terra para ser vazia, mas para ser habitada. O que isso me ensina? Que o propósito de Deus para a terra era a habitação, não era vazio. Só que quando eu vou para Gênesis 1:2, eu leio que a terra era sem forma e vazia. Como que eu junto as duas palavras? Deus, de um lado, tem para a terra um propósito de habitação e não de vazio. Mas quando eu vejo Gênesis, eu vejo que a terra, ela era sem forma e vazia. Mas quando eu bato o pé aqui, eu entendo que a terra não é mais vazia. A terra está habitada. O que eu aprendo com isso? Eu sei dos propósitos de Deus na minha vida, mas pode ser que por um momento eu esteja vivendo algo totalmente o contrário daquilo que Deus projetou para mim. Só que eu não vivo pelas circunstâncias, eu não vivo pela vista, eu vivo pelo propósito. E eu sei que se Deus fez o propósito, ainda que no momento eu esteja vivendo um tempo de vazio, vai chegar a estação da habitação. Meu Deus, que momento, não é? Meu Deus, quantos aprendizados. Gente, é disso aqui que eu tô falando. Ó, vocês estão recebendo aí da casa de vocês e a gente tá recebendo aqui. O nosso desejo, assim, desde que a gente começou a Fonte de Devoção, foi com esse desejo, né, de falar sobre Jesus, receber dessa presença. Hoje foi lindo. Hoje eu diria que nem foi. Eu acho que eu vou até mudar o nome lá. Deixa eu colocar episódio um pouco acuto. Aproveitando a deixa, né? Eu vendo a mesa aqui, a gente lidera jovens, né, amor? Não vou tomar muito tempo. Só que a gente tem uma mentalidade. Por que eu vou falar isso? Vai fazer sentido depois. Pelo peso da mesa. A mesa, ela tem um peso muito grande. Com certeza, né? A mesa, ela traz olho no olho. A mesa é o coração aqui, ó. Essa troca que a gente está tendo aqui é por conta de uma mesa. Se nós estivéssemos num culto e alguém pregando lá, a gente não teria essa troca. Não. Mas o que eu aprendo? Quando Jesus encontrou 2 discípulos a caminho de Emaús, Meu Deus. isso para mim me quebra. Queima. Por quê? Eles estão conversando sobre Jesus, com Jesus, sem saber que era Jesus. Aí Jesus começou, a Bíblia diz, expor, desde Moisés, passando por todos os profetas, tudo o que na palavra remetia a ele. Ele começou a pregar. Aí a Bíblia diz que ele ia passar adiante. Aí esses 2 discípulos falaram, não fica, Senhor, já se faz tarde. Vai não, fica com a gente. E Jesus ficou, e ele foi com eles para a mesa. E naquela mesa, a Bíblia diz que Jesus pegou o pão e partiu. E no partir do pão, a palavra diz que eles abriram os olhos e reconheceram que era Jesus. Meu. Aí eles olham um para o outro e dizem assim, não nos ardia o coração quando pelo caminho ele nos expunha as sagradas escrituras? Sabe o que eu aprendo com isso, Marco? Onde que o coração queimou? No caminho, ouvindo a palavra. Quem era o pregador? Jesus. Era o melhor dos pregadores. Era o príncipe dos pregadores. Era o rei dos reis. Só que mesmo assim, os olhos deles não se abriam. O melhor dos pregadores, a melhor da palavra. E mesmo assim, a visão permaneceu fechada, sem eles reconhecerem que era Jesus. A visão só abriu na mesa. Meu Deus. O problema de hoje é que nós temos uma geração com o coração queimando. Coração queimando fala de emoção. Eles pulam, eles vão para o congresso, vão para o retiro, voltam incendiado e tal, tudo isso e aquilo. Só que eles não têm tempo de mesa, não têm discipulado. Eles não são acompanhados, não são aconselhados. E aí eles são jovens, adolescentes, queimando o coração, mas com a visão tampada. Eles não sabem para onde ir. Eles não sabem aonde depositar aquela energia que arde no coração deles. Então você que é líder de jovens, grava isso. Coloque esses 2 pilares no seu ministério. Palavra
e comunhão. Palavra e mesa. Os jovens precisam de Bíblia. Como purificará o jovem o seu caminho? Salmo 109. Observando de acordo com a tua palavra. E como que a visão vai se abrir no caminho do discipulado, lado a lado. Vamos terminar agora. Ei, Jesus, da graça. Meu Deus. Estábulos, obrigado, Vitória, obrigado. A gente agradece demais a presença de vocês. Foi um prazer enorme. E eu acredito que não vai ser a última. A gente tinha muita pergunta, muitos aí. Mas fala a mim. Não, mas o gostoso é isso, é fluir, né? Se é pra a gente até melhor, tipo, né? A gente tá assistindo um podcast tempo atrás, que foi o Jefferson e a Sueli convidados lá, né? Os cantores. E eles fizeram uma pergunta só. E foi até o final do episódio, nenhuma pergunta. Aí ela falou, nossa, que rumo é fácil desse jeito, né? Mas o importante é isso, é deixar fluir, Deus falar. E eu tenho certeza que esse episódio será incrível e impactante para muitas pessoas. Tem uma dúvida, Beats, né? O que a gente recebeu aqui e que a gente vai carregar, a gente vai levar pro nome de Jesus. Glória a Deus. Então a gente agradece demais, né, por vocês estarem aqui. E, galera, vocês que estão vendo aí, se você não se inscreveu, se inscreva no canal, tá? Compartilha, igual a Carol falou, naquele grupo lá da família, dos amigos, aquele que manda as florzinhas mesmo de manhã lá, com a frase do bom dia, manda nesse grupo, né? E a gente se encontra na próxima segunda-feira, às 20 horas, aonde, amor? Aqui no Pode Unção. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.